o Centro Espírita Caminho de Luz Emmanuel. É um centro que fica lá no Jardim Patrícia. E eu estou aqui mais um dia com vocês, hoje substituindo um colega que não pôde vir, né? Fico muito grata por ter sido convidada, né? Para ver a disponibilidade da minha agenda para estar com vocês novamente. Mas nós temos um outro encontro em abril agendado. Acho que eu já estive aqui na casa umas 2 ou 3 vezes, não sei. E eu gostei muito da casa, agradeço imensamente a oportunidade por vocês estarem aqui também comigo, né? Eu quero que vocês sintam esse momento, tenham liberdade de fazer algum comentário que vocês querem, que tenha a ver com o nosso tema, contar alguma história que vocês acham que são pertinentes, né, aos diálogos que nós teremos aqui. Não que vocês enxerguem esse momento como uma palestra, tá? Sintam-se à vontade. Hoje eu quis conversar com vocês sobre culpa e responsabilidade. Às vezes a gente confunde, né, um pouco esse sentimento e a gente se culpa muito, né? A gente guarda erros do passado, às vezes lá de 1900 e bolinha, e a gente lembra como se aquilo fosse ontem, né? E aquilo fica nos corroendo por dentro, né? Sentindo aquela culpa, aquele sentimento ruim, pesado. Isso não nos ajuda, né? Então nós vamos falar sobre isso, para que a gente entenda o quanto a doutrina ela é acolhedora, né? Nesse sentido, que a gente escolha melhor, né? Os sentimentos que a gente vai ter, como que a gente vai digerir e definir. É importante dar nome aos sentimentos que a gente tem, né? Então, quantas vezes que a gente teve uma decisão inadequada, né? Às vezes com coisas pequenas e às vezes com coisas não tão pequenas. E aí a gente fica morrendo com aquilo ali por dentro, né? Corroendo, pensando naquilo todo dia. Às vezes uma palavra que a gente fala no momento errado ou de forma errada, né? E aí a gente fica com aquilo, remoendo, né? Porque a culpa é isso, né? A culpa ela é muito poderosa para nos deixar aprisionados naquele momento ali, né? Por isso que a culpa é um sentimento que não nos ajuda, porque a gente fica apegado àquela situação, né? E aí a gente se esquece em como que a gente vai lidar com aquilo, né? Às vezes as coisas acontecem, o importante é o que vem depois, como é que a gente vai digerir aquilo, lidar com aquele sentimento, resolver o problema, né? E a gente fica pensando só no problema, como se a gente fosse inferior, né? Sentimento às vezes de desesperança, de que a gente é indigno, né? Então aí a culpa vai gerando vários sentimentos negativos e a gente vai ficando envolto de uma energia densa, pesada, né? E infelizmente isso vai atraindo alguns irmãos que estão na mesma sintonia, né? A gente precisa trabalhar desde as pequenas coisas, os pequenos pensamentos da gente, para que a gente não atraia esses amigos que não são tão desejáveis próximo da gente, né? Que às vezes até acreditam que estão nos ajudando, né? Muitos espíritos acreditam que estão ajudando, né? Mas na verdade estão causando uma obsessão, né? Será que a visão que a gente tem da culpa, ela é realmente compatível com o que a gente prega na nossa doutrina? Não, né? Não faz nem sentido ser, né? Segundo Allan Kardec, o homem não é mau por criação, ele erra por ignorância, pois Deus criou os espíritos simples e ignorantes, destinados ao progresso. Olha aqui o final dessa frase, destinados ao progresso. É isso. Cada dia que a gente vive aqui, a gente melhora um pouquinho. Esse é o plano, pelo menos. E se a gente não está conseguindo executar isso, a gente precisa refletir, né? Focar na nossa reforma íntima, porque o nosso plano é esse aqui, né? É uma escada de evolução e a gente tem um longo caminho aí pela frente, né? Nós não estamos aqui à toa, né? Estamos aqui para essa finalidade, né? Então, o que nós precisamos pensar? Nós somos espíritos imortais. Então, a gente está ali na caminhada, subindo a escada, a gente já caminhou vários degraus, claro, né? Mas ainda tem muito aí pela frente, né? Não fomos criados prontos, fomos criados em processo, né? Um dia de cada vez.
Então, mesmo que a gente se sinta engateando ainda, muito lento, passinho de tartaruga na nossa evolução, o importante é caminhar, é não ficar parado, né? Nós não somos perfeitos, nós somos muito imperfeitos, nós estamos muito longe disso, né? Mas o importante é se você está se ocupando da melhora, né? E não se você está melhorando muito ou pouco. O importante é caminhar, né? E não ficar parado. Errar não é sinal de maldade, é sinal de imaturidade. E é isso. Quando a gente pensa na nossa vida há 10 anos atrás, a gente tinha uma cabeça totalmente diferente, uma maturidade diferente. Às vezes há 10 anos atrás a pessoa fazia faculdade, agora já formou, estava no trabalho, agora está em outro, né? Então isso nos demonstra que é um dia de cada vez, né? E a nossa vida pode se transformar, às vezes um dia que a gente vive, a gente passa por alguma coisa que nos transforma e a gente assim, caminha muito rápido, né? Geralmente processos que são dolorosos, né? Geralmente a gente evolui muito, né, com a dor. Infelizmente a gente aprende mais com a dor do que com o amor, né? A gente não está ainda nesse nível de evolução de aprender pelo amor, infelizmente, né? Então quando a gente passa por processos assim de doença, de luto, né? A gente se transforma mesmo, né? Então a gente precisa pensar na questão da maturidade também, né? Maturidade espiritual. A gente está, cada um num nível diferente. Falhar não é prova de corrupção, é prova de aprendizado constante. Então, quando a gente falha, a gente precisa aprender com aquilo. Agora, quando a gente falha, consciente que aquilo lá que a gente está fazendo está errado, é diferente. Mas quando você erra na inocência, né, você patinou, tudo bem, foi sua primeira vez, você vai aprender com aquilo. E se você conseguir aprender com o erro, que bom. Mas se a gente puder aprender com o erro do outro, melhor ainda, né? Só vendo. A culpa, ela gera medo e a responsabilidade gera consciência. E a consciência, ela é a porta para a gente poder melhorar. Porque se você não tem consciência de quem você é, o que você sente, o que você alimenta, então você não está enxergando, não tem como melhorar uma coisa que você não vê, né? Por isso que a gente precisa ter responsabilidade em vez de culpa, né? Trabalhar esse sentimento de culpa, que eu sei que muitas vezes não é fácil. E muitas pessoas carregam culpas que são muito pesadas, né? Porque sofreu um acidente junto com, por exemplo, o pai, aí o pai desencarnou, a pessoa que estava dirigindo sente que matei meu pai, a culpa é minha, né? Então imagina você viver uma vida com aquele peso, né? Nossa, matei meu pai. Pensa a pessoa com esse pensamento, que difícil. Os dias são arrastados para uma pessoa que tem esse tipo de culpa, né? Qualquer culpa é muito ruim, mas algumas são mais pesadas, né? E quando essa pessoa tem esses pensamentos, ela nunca se perdoa, né? Uma autopunição infinita, né? Que é como se ela nunca tivesse pagado aquela dívida, né? Sentimento de que está sempre em dívida com alguma coisa, sente vergonha do que aconteceu, né? Fica estagnado, parado no mesmo lugar, e às vezes aquilo ali atrapalha até a vida física mesmo da pessoa, né? Não só a questão espiritual, né? E a gente precisa cuidar, porque a gente está aqui, né? Para a gente cuidar desse corpo também, que foi emprestado para nós, né? Aí a pessoa fica estagnada, né? Começa, por exemplo, desenvolve algum transtorno, não cuida, começa a ingerir álcool, né? Porque usa mecanismos de escape, né? Então ela prejudica, não é só a vida espiritual, né? Mas também a vida desse plano aqui mesmo, né? E a responsabilidade, ela gera o quê? A evolução, a melhora, o crescimento, a reparação, a transformação, né? Olha, aconteceu esse acidente, realmente, meu pai desencarnou, mas eu não tenho culpa, né?
Eu não estava embriagado, por exemplo, foi um acidente mesmo, né? Meu pai precisava de encerrar o ciclo dele aqui, era o momento dele, né? E assim, trabalhando isso, o que eu posso então agora melhorar depois desse ocorrido que me gerou tanto sentimento de culpa, tanto peso, né? Porque a gente olha muito o lado ruim das coisas, de forma geral. A gente é muito pessimista, né? A gente é tendencioso ao negativo e nunca olhar as coisas boas das situações, né? Como se nunca houvesse nada positivo no que acontece de ruim com a gente. Mas a responsabilidade, quando a gente trabalha esse sentimento, ela muda isso. Por quê? Porque a responsabilidade, ela não fica te apontando o dedo. A responsabilidade, ela fala para você assim, e aí, vamos aprender juntos? O que você aprendeu? Né? É um convite para a evolução. Por isso que a gente tem que trabalhar o sentimento de culpa, né? Somos espíritos em experiência e não réus em julgamento. Kardec nos apresenta uma lógica profundamente consoladora. Deus não pune, Ele educa. Por que as pessoas têm uma visão de que Deus é punitivo? Não, gente, Deus não é punitivo, né? Deus é amor. Nós que muitas das vezes temos o nosso livre-arbítrio e às vezes escolhemos errado. Tudo tem consequência, né? Às vezes consequências boas e às vezes nem tão boas, né? Cada encarnação é uma oportunidade de aprendizado e não um castigo. Errar faz parte do processo evolutivo. Se errar fosse condenável, ninguém evoluiria. O espírito não expia porque é culpado, mas repara porque compreende. Gente, compreender é além de entender. Porque entender é a mesma coisa que eu estou falando aqui, vocês estão me ouvindo. Todo mundo está ouvindo e está sabendo o que é que eu estou falando, mas compreender é mais profundo. E é isso que a gente precisa fazer, ter mais compreensão. Porque quando a gente compreende, a gente consegue olhar com outros olhos, né? Com olhos mais inteligentes, mais maduros, né? Para as situações. E isso nos ajuda nesse processo de evolução, né? Porque não é fácil. Nós estamos aqui né, com esse chamado espírita de evolução, de responsabilidade, mas também a gente está em tempo de transição planetária, que tem muita coisa ruim, uma energia densa, né, no planeta. Então, assim, a transição, gente, é muito difícil. Por isso que muitas pessoas, que às vezes a gente vai conversar, ela está com sentimentos que ela nem sabe explicar, está deprimida, às vezes chora, de repente. Tantas notícias ruins que a gente tem visto aí, a sensação é que o planeta só piora, né? Que a gente não está melhorando, cadê a evolução? Né? A transição planetária, ela está agora como se fosse um sacode final. Por isso que a gente está vendo tanta coisa ruim, né? E às vezes é muito difícil a gente lidar com essas coisas, isso nos adoece, né? Então a gente tem até que refletir tudo que a gente alimenta, né? Hoje, com esses acessos à informação de forma muito simples, o celular toda hora aparece uma notícia, toda hora que você liga a televisão tem um jornal passando alguma coisa ruim, né? Então assim, se você só se alimentar dessas coisas, imagina essa energia densa que não vai te ajudar, né? Será que você está fazendo suas orações na sua casa, o evangelho no lar, praticando a caridade, né? Igual o nosso colega aqui, fez um convite aqui para várias atividades diferentes que tem na casa, né? E isso é para nós. Quando a gente vem aqui fazer uma sopa e distribuir, a gente acha que está ajudando o morador de rua, mas não, a gente está ajudando muito mais a gente. Isso é para nós. Isso faz parte do nosso processo evolutivo também. Às vezes, abrir mão um pouco do nosso tempo, de outras atividades que a gente quer fazer para ajudar o outro, né? Então, o convite dele foi feito e é muito válido. Não é possível que a gente não tenha um dia na semana para ajudar alguém. Nunca. Eu não tenho tempo para nada, são prioridades.
gente está cuidando disso, ou eu tenho tempo só para trabalhar, ganhar dinheiro, comprar um carro novo, e assim vai, né? Ele mesmo disse para a gente aqui, antes de fazer o convite, que a gente vai levar daqui não são os bens materiais, né? A gente vai levar o coração que a gente tem, né? A moral que a gente foi construindo ao longo dos anos, os valores, né? E isso faz parte, né, do nosso processo evolutivo, que não é fácil. Então, quando a gente nos enxerga como pessoas espíritas, a gente tem que olhar para esse chamado, né, um chamado de responsabilidade, de evolução, né, porque é isso que a doutrina nos convida, né? Então, o espiritismo não é uma religião que te prega, como que eu posso falar, protocolos específicos que você tem que seguir, né? A gente fala muito sobre o livre-arbítrio, mas você que vai decidir, né? E aí, quando você colocar boas escolhas no seu caminho, pode ter certeza que a espiritualidade vai te ajudar, mesmo que não seja fácil, né? Cada um tem a sua carga, né? A sua mochila para carregar aqui, e cada um sabe dos seus problemas, da sua vida, né? Mas a espiritualidade nos ajuda, ninguém está sozinho, né? Responsabilidade não é peso, é consciência. O verdadeiro espírita reconhece-se pela sua transformação moral. Essa é uma frase que está no Evangelho, né? Transformação moral não nasce da culpa, mas do entendimento. Quando entendemos, não nos justificamos, não nos vitimizamos e não nos punimos. Assumimos o erro, aprendemos com ele e seguimos adiante. Quando a gente fica nesse papel de dramatizar, vitimizar, isso não nos ajuda. E pensa em alguém, um amigo, um familiar, que tem esse perfil de vitimizar. Ninguém quer ficar perto. Porque aí você fica assim, nossa, mas aquela pessoa é muito chata. Aí você começa a pensar, não, só reclama, não quero, nossa, energia ruim. Então a gente não quer estar nesse papel. A gente não quer ser o chato. E a gente não quer ser a vítima, porque isso não nos ajuda. Sabe aquelas pessoas que você fala assim, estou com dor de ouvido. E aí a pessoa, nossa, dor de ouvido eu tenho todo dia, minha cabeça dói também, minha coluna. Nossa, eu estou muito doente. Sabe? Sempre está a coitadinha, a sofredora. Todos nós temos dores, doenças, dores da alma, né? Mas quando a gente fica só nesse papel de dramatizar, de vitimizar, ou quando a gente comete algum erro, a gente fica na defensiva, né? Justificando, em vez de, não, deixa eu ouvir então, se a pessoa está me fazendo uma crítica, deixa eu escutar esse feedback, pode ser importante para mim. Abrir o coração para ouvir aquilo e refletir sobre aquilo, né? Não, a pessoa mal começou às vezes o diálogo com a gente já está com 3 pedras assim. Fala de novo, como é que é? Querendo briga, né? Isso também não nos ajuda a evoluir, né? Quando a gente observa as coisas pequenas, a gente consegue chegar nas grandes. Se a gente não olha para as coisas pequenas, a gente nunca vai chegar nos defeitos que são grandes que a gente tem, que a gente precisa mudar. Então, às vezes é uma coisa muito simples, mas se policia todos os dias, coloca a cabeça no travesseiro na hora de dormir, reflete sobre aquele dia, né? O que eu fiz de bom, quais os sentimentos bons que eu tive, o que eu tive de ruim, o que eu tive de pensamento ruim, de sentimento ruim, né? Tive culpa hoje, senti muita culpa, por quê? Eu senti culpa, o que eu estou fazendo para não ter esse sentimento, né? Porque não adianta a gente só ficar alimentando aquilo sem buscar pelo menos uma melhora. Às vezes é uma coisa que você não consegue solucionar de imediato, né? Mas a gente pode melhorar, né? Fazer as nossas orações, porque Jesus não culpava, né? Jesus libertava. Então por que a gente fica se culpando? Não faz nem sentido, né?
Em João, tem uma história que nos retrata esse comportamento de Jesus. Jesus estava ensinando no templo quando trouxeram até ele uma mulher que havia sido pega em adultério. Eles não estavam preocupados com a mulher, queriam colocar Jesus à prova. Perguntaram: Mestre, Moisés ordenou que tais mulheres fossem apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Jesus não respondeu de imediato. Quando respondeu, disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atira a uma pedra. Um por um, começando pelos mais velhos, todos foram embora. Ficaram apenas Jesus e a mulher. Jesus então perguntou: Onde estão eles? Ninguém te condenou? E a mulher respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Olha que diálogo enriquecedor. Então por que às vezes a gente aponta o dedo para a gente e para os outros? E Jesus era assim, né? E será que a gente tem o direito de apontar o dedo para as pessoas? Tantas coisas que nós temos aqui dentro para melhorar, a gente vai ter tempo de apontar o dedo para os outros? Não é possível, não dá tempo, gente. É muita coisa que a gente tem que mudar. Então, nesse exemplo aqui, Jesus não humilhou, não condenou a mulher, nem os outros, por terem levado ela, né? Houve um convite à consciência, à reflexão, né? À mudança, à maturidade, né? E é isso que nós precisamos nos fazer, né? É o convite que o Espiritismo nos faz, da melhora. E quando a gente começa a melhorar, a gente vai vendo que as coisas vão acontecendo. Às vezes a gente tem alguma coisa que a gente não sabe assim: nossa, eu não sei nem por onde que eu começo, não sei o que fazer. Vai sem saber. Vai que quando você estiver começando o negócio, vai vir a intuição de alguma forma, a espiritualidade vai estar ali para te mostrar o caminho. Às vezes a gente aqui é muito cego para os sinais, né? Por isso que às vezes a gente está no lugar, vem um pensamento, uma intuição, né? Nas palestras é assim. Às vezes eu trago um tema e de repente eu começo a falar sobre outra coisa que não tem nem a ver com o tema, mas aquilo precisava ser dito por algum motivo. É a espiritualidade guiando, né? Para que as coisas aconteçam. E na nossa vida é assim. Então, quando a gente não souber, a gente vai, faz as nossas orações, vai, pede ajuda, que a intuição vem, o sinal vem. E a gente precisa estar atento, né? Almas atentas enxergam, né? O Espiritismo não é uma doutrina da culpa, é uma doutrina da esperança lúcida. Somos responsáveis, sim, mas somos, acima de tudo, capazes de recomeçar sempre. Não somos espíritos condenados, somos espíritos em construção. Esse capazes de recomeçar, quando a gente falha, acabou, nunca mais a gente vai acertar. A gente pode recomeçar, né? E a gente pode e a gente deve recomeçar. E às vezes não é fácil, né? Porque são muitos sentimentos negativos, às vezes, que a gente carrega dentro do nosso coração, né? E o recomeço fica um pouco mais pesado, mas é um dia de cada vez, né? Aqui tem um atendimento fraterno? Tem, né? A casa oferece o atendimento fraterno, isso nos ajuda muito, né? É um atendimento onde a casa, você faz um cadastro, a gente pega uma ficha, alguma coisa assim, né? E você tem diálogos sobre as suas angústias, seus sofrimentos, e a pessoa vai te acolher e te orientar em cima dos ensinamentos da doutrina, né? E isso, às vezes, é um divisor de águas para a gente, né? Porque, às vezes, você está com uma necessidade tão grande de falar, e, às vezes, só de você falar, você já melhora, né? Então, assim, nós podemos recomeçar, nós podemos e devemos, né? Nós temos auxílio, né? As casas espíritas, elas estão aí abertas, todas, pode atender qualquer um, né? Mas o que a gente precisa fazer? Pedir. Por que a gente às vezes
é tão orgulhoso que tem vergonha de pedir ajuda, principalmente dentro de uma casa espírita, né? Imagina você sentir vergonha de pedir ajuda no centro que você frequenta, que as pessoas te conhecem, as pessoas estão ali para te acolher. Mas muitas pessoas sentem, né? E aí, quando a gente consegue passar por cima desse orgulho e pede ajuda, a gente já está melhorando um pouquinho, porque a gente já conseguiu passar por cima do orgulho, né? Então, cada vez que a gente pula algum obstáculo que a gente precisa melhorar, a gente vai vendo a mudança e as coisas começam a caminhar e se encaixar, né? Isso que eu estou falando para vocês é uma coisa que eu venho trabalhando comigo mesma. Eu sou uma pessoa muito tranquila para conversar, converso com qualquer um, não tenho vergonha de pedir ajuda, mas eu tenho de receber. O que adianta? Então, se eu pedir um favor, não me gera nenhuma gota de vergonha, de orgulho, mas na hora da pessoa fazer aquele favor para mim, nossa Senhora, me dá vergonha, é difícil passar em cima do meu orgulho. Então, eu venho trabalhando isso. Mesmo se for pessoas próximas, que eu tenho proximidade, que eu tenho intimidade, eu sinto dificuldade de aceitar. Então, não adianta pedir, se eu não vou aceitar, né? Então, gente, cada um tem as suas demandas para mudar, né? E eu dei esse exemplo meu, que é só um exemplo, é só um. Quantas imperfeições que eu tenho, né? Nós todos aqui, né? Se fosse tão fácil assim, um botão, a gente só clica ali, não teria nem graça, né? Imagina receber as coisas assim de mão beijada, melhorei já, eu sempre espero. Nem teria graça, porque a gente não ia passar por esse processo, né? E quando a gente pensa nesse nosso processo, imagina que quando você tem uma criança próxima de você, um filho, um sobrinho, alguém que você convive que é criança, que está aprendendo a andar, a criança ela anda um pouquinho, cai, tromba, vira o pé, aí chora, machuca, mas aí você não fica ali brigando com a criança. Por que a criança caiu? Porque a criança trombou, virou o pezinho, machucou, ralou o joelho. O que você faz? Incentiva. Parabéns, Joãozinho! Vem aqui na mamãe. Não é assim que a gente faz? E por que quando somos nós, a gente quer fazer diferente? Ou quando é o outro aí, a gente quer apontar todos os dedos para o erro da pessoa. A gente não acolhe, né? A gente precisa aprender mais sobre acolhimento, né? Então, quando a gente elogia essa criança que está aprendendo a andar, andando devagarzinho, dando os passinhos dela, é assim que a gente tem que se ver, né? Por quê? Porque Deus nos vê assim. A gente está evoluindo, melhorando, né? Então, um dia de cada vez. E que a gente possa viver cada dia como se fosse o nosso último aqui. Porque nós não sabemos quando será o último dia de oportunidade aqui nesse plano. Pode ser que a gente não reencarne aqui mais, né? Pode ser que a gente seja transferido para locais piores, inclusive. E eu acredito que nós não queremos. Porque aqui já está muito difícil. Convenhamos, está muito difícil. Imagina um local pior do que esse. Muito mais inóspito, né? Primitivo. Não é possível. A gente não quer ir para lá. Então a gente vai buscar a melhora por nós mesmos, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Tirar alguma dúvida? Não? Não? Ok. Encerramos então por hoje. Eu agradeço a atenção de vocês. Espero que de alguma forma eu tenha contribuído para as reflexões de vocês. Que vocês levem aí os nossos diálogos ao longo da semana, tá? E reflita, façam as suas orações, né? E vamos viver um dia de cada vez como se fosse o último. Tá certo? Gratidão, viu, pessoal? Boa noite, tá?